E aí, você sabia que a calvície já foi usada para respaldar o racismo? Não? Vem comigo depois da vinheta. Fala, seu louco, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa comentadinha histórica do saber, porque hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente em todas as plataformas sociais, além de acompanhar as curiosidades curiosas históricas diárias, hein? Se liga que hoje o comentário aí sobre a questão da calvície já ter sido utilizada para respaldar o racismo. Isso porque durante anos se acreditou que somente as pessoas brancas ficavam calvas e que isso as tornava superiores em relação aos negros ou aos asiáticos. Isso lembra, como a gente vai ver, muito associado ao contexto lá do século XIX, imperialismo, neocolonialismo do século XIX, né, em que as potências industriais europeias usavam o argumento, a teoria aí racista de superioridade do homem branco em relação aos povos aí africanos, negros e asiáticos também amarelos, né, como o pessoal utilizava o termo na época aí, né, de que então os brancos eram superiores e podiam aí explorar os povos do continente africano e asiático. Mas lembra que a perda de cabelo é comum tanto entre homens quanto mulheres, e especialmente aí com o avanço da idade. Eu sei o que eu estou falando, né? Mas lembrando aí que a chamada alopecia androgenética, ou é alopécia, agora eu não sei, vai lá. Então, a alopecia androgenética, ou a chamada calvície, acaba afetando 80% dos homens e 40% das mulheres. Lembrando que, na maior parte das vezes, pode não ter consequências físicas, às vezes acaba sendo, né, de certa forma, um estresse aí. Eu acho que o meu talvez seja, né, uma alimentação desbalanceada e estresse. Eu sou uma pessoa de cabeça quente, assim, né? Mas lembrando que a sociedade moderna não gosta muito aí da queda de cabelo, né? Até os apelidinhos aí do tipo aeroporto de mosquito para os calvos. Mas lembra que nem, né? O meu caso, que às vezes eu disfarço com o cabelo aqui do Elvis cachorro, né? Do Hound Dog Elvis aqui, mas o meu cabelo é o chamado cabelo piscinão, porque ele tá cheio, mas dá para ver o fundo. Badabadaz, entendeu essa aí? Né? Mas lembra que a galera tem um certo preconceito aí, né? Até recentemente lá, a preocupação, né? Entre aspas, de uma galera com aí o príncipe William e se os genes da calvície dele seriam passados aí para os seus filhos, né? O George e o Louis, né? Mas lembrando que até, infelizmente, né, tivemos casos em que realmente muita gente começou a associar calvos, homens calvos, com pessoas, digamos, meio estranhas aí, para não falar, né, até escrotas, mas lembrando aí que, né, então não seja preconceituoso, não fale que todo homem calvo é escroto, então, hein, por favor, olha lá, aí eu não sei se é calvofobia ou sei lá, alopeciafobia, mas o que é interessante é que muita gente, é claro, preocupado com essa questão, né, da perda dos cabelos, acaba ou assumindo a careca de vez, talvez que é o meu caminho aí em breve, né, ou acaba também procurando soluções milagrosas, né, não só soluções lá como aqueles tônicos capilares, né, mas também aí o processo de, às vezes, uma restauração capilar. Por sinal, estima-se que o mercado de procedimentos de restauração capilar movimente 10 bilhões de libras esterlinas, ou 63 bilhões de reais, até 2026. E lembra que tem uma galera que realmente não gosta, né, de gente calvo, que tem até aí um setor aí, né, da economia que vende perucas para bebês, prometendo transformar as crianças aí mais, né, que fiquem de uma certa forma mais atraentes, né, mais aceitáveis assim. Então, pô, até preconceito contra a calvície dos bebês é sacanagem, né? Mas lembrando aí que nem sempre foi assim, hein? Em muitas culturas e períodos da história, a calvície também foi reverenciada, como no caso desde o Antigo Egito, ou entre também o povo de Sine, na região aí de Gana, né, no século XVIII. Então, né, para você, de repente, que é calvo ou careca,
em outro momento histórico aí você já foi reverenciado, hein? Isso é importante lembrar também, até porque às vezes cabeças raspadas e carecas podiam representar então pureza, uma rejeição à superficialidade e serem ritualizados através da raspagem diária. Isso porque durante a Idade Média, divindades como Cristo ou Maria eram representadas também sem cabelos, né? Então as cabeças calvas também já foram associadas positivamente à divindade, né? Então há vários relatos aí dessa relação da arte medieval e cristã com representações calvas de Jesus e Maria. Isso porque também é bom lembrar que às vezes pessoas ligadas à religião, uma grande meditação aí, como monges budistas ou freiras também, e até outros grupos políticos, né, sei lá, o caso de skinheads e tal, mas raspam rotineiramente a cabeça, né? Então tem essa coisa também interessante aí de vários grupos, né, manterem essa, sei lá, identidade capilar ou identidade visual aí, né? Mas aí a gente chega num ponto do vídeo justamente porque no Ocidente, no século XIX, a calvície também passou a ser celebrada. Isso não por razões religiosas, mas por motivações pseudocientíficas que estavam ligadas a ideias preconceituosas sobre inteligência e raça. Isso estabeleceu também aí um viés extremamente eurocêntrico na pesquisa sobre queda de cabelo que persiste até hoje, que é outro assunto também interessante, né? Se de repente aí não há uma pesquisa, uma medicina às vezes mais eurocêntrica, para não falar que branca ou racista também, né? Curioso aí lembrar isso aí. Mas é interessante então que justamente no século XIX, né, algumas representações aí colocam uns velhos não muito, né, cabeludo aí também, ou como a galera mesmo aí, né, da sociedade em geral, tinha lá sei lá, uma certa entrada e saída, né, também aí em seus cabelos, como pode aparecer. Mas lembra aí que essa teoria, né, de superioridade racial capilar, digamos assim, vai aparecer num contexto lá do surgimento de ideias eugenistas, né, como pode aparecer para vocês aí, que depois de 10 anos do Charles Darwin ter publicado a famosa tese dele, né, tese evolucionista, A Origem das Espécies, em 1859, o seu primo Francis Galton estendeu-se então para sugerir que alguns grupos de humanos eram mais evoluídos que outros. O Galton aí, ó, que aparece para nós, primo lá do Darwin, e outros usaram quaisquer diferenças observáveis nos seres humanos, incluindo variações na cor da pele e do cabelo, como prova da existência de raças humanas distintas, algumas das quais seriam supostamente superiores a outras. Então, o Galton que vai apresentar essas ideias aí, né, ligadas, por exemplo, à chamada eugenia, lembrando aí a eugenia, que também é uma, né, vamos falar, pseudociência, que, derivada então das teorias evolucionistas, colocavam justamente essa ideia, né, da relação do conceito de eugenia como uma melhora de uma determinada espécie através da seleção artificial, né? Então, lembrando aí que dentro desse contexto, né, associando a galera que não tinha cabelo com uma galera então não tão evoluída, né? E aí, apresentando aqui para nós, né, voltando na ideia dos eugenistas como Galton, né, que colocam aí esses eugenistas considerando o cabelo dos negros como uma pele de animal, argumentando que eles tinham sido os mesmos animais de pele negra e cabeça lanosa nos últimos 2000 anos. Então, olha que coisa aí essa visão de que não ocorreu uma, sei lá, evolução capilar, né, e de que aquela ideia de que o negro então não teria um cabelo bom por não ser um cabelo liso como o do branco. E aí também a gente tem relacionada a eugenia, né, que estava outra pseudociência aí, digamos assim, né, da frenologia, a frenologia que tentava prever características como personalidade e moralidade a partir dos traços físicos. Isso incluía o formato da cabeça da pessoa, a pele do rosto e a quantidade de cabelo que essa pessoa tinha, né? Então a frenologia, que foi totalmente desacreditada, foi usada para defender o racismo científico, a ideia de que a raça é biológica e de que algumas raças são superiores a outras, como também nos diz aqui o autor chamado Henry Fritz, que não sei se é assim que pronuncia, né? Mas ele coloca aí no seu livro
como interpretar características em fisionomias, formas e faces, né? Isso numa tradução livre aqui de 1891. O autor, então, o Henry Fritsch, ele fala: os homens sem cabelo são os intelectuais. Sua força mental e corporal são consideráveis. O cérebro domina a matéria nos calvos. Lembrando que tais ideias foram combinadas com a falsa crença na superioridade e inteligência dos homens brancos em comparação com as outras raças mais cabeludas, né? O autor aqui, o Henry, ele ainda chega a escrever que as raças brancas e comparativamente as raças sem cabelo têm domínio no mundo sobre as raças fortes, selvagens e cabeludas. Estudantes de medicinas americanos aprenderam também que escravos, índios, mulheres e burros nunca ficam carecas por causa de seus cérebros pequenos e subdesenvolvidos. Olha que coisa aí, hein? Nossa. Em 1902, o médico David Walsh escreveu um livro sobre doenças capilares, na qual afirmava: a calvície é praticamente desconhecida entre os selvagens. E o que é interessante é que, surpreendentemente, essa lógica eugenista permaneceu incontestada até o final do século XX. Né? Note aqui, por exemplo, que em 1966, o dermatologista Ian Martin Scott concluiu que nas raças de cor, a calvície é uma raridade e praticamente desconhecida em muitas comunidades semi-civilizadas, né? Então, continua até o século XX aí essa, né, ideia, isso que é uma ideia também errada, né, porque essas crenças falsas, né, não tem nada a ver aí com a ciência mesmo, né? Mas lembrando que, segundo aí a psicóloga social Hannah Fritsch, que não tem nenhum parentesco lá com o Henry Fritsch que a gente falou antes, né, desenvolveu aí estudos de psicologia que pesquisaram coletivamente mais de 10 mil homens carecas e que, lembrando aí que, segundo aí, né, os pesquisadores, eles descobriram que 68% dos homens brancos relataram queda de cabelo, em comparação com 64% dos homens do sul da Ásia e 59% dos homens negros. Então, lembrando aí que, né, colocar de que só os homens brancos ficam calvos e de que a calvície é sinal de inteligência, né, é uma situação aí que, pô, só existia na cabeça de gente racista, né? Mas, infelizmente, aí isso já existiu e ainda existe na história da humanidade. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado aí deste comentário histórico, dessa curiosidade aí de que a calvície já foi utilizada, né, para respaldar o racismo, e deixa aí os comentários também aí do que você achou do tema do vídeo, por aí vai. É isso aí, espero que você tenha gostado, até a próxima dica aí, comentário histórico. Falou, até mais, valeu.